Bom dia, boa tarde, boa noite, seja em qualquer horário que você esteja vendo esse vídeo. Oi, pessoal. A ideia era fazer um super trabalho elaborado em que eu conseguisse dar uma editada, estivesse mais apresentável característica, mas vocês sabem que os nossos planejamentos, eles nunca funcionam, eles nunca dão certo, né? Porque a gente tem uma vida corrida e eu tenho vida corrida assim como todo mundo, mas eu estou buscando fazer o que eu propus e eu acredito que mais do que o visual, mais do que a estética do vídeo, o importante é o conteúdo dele. Então vamos aí. Eu vou fazer uma série de 6 vídeos, tá? Se tudo der certo, lembrando tudo no campo das promessas, em que nós vamos falar sobre os tópicos principais e necessários. Vou tentar fazer vídeos curtos, não ficar me alongando muito, porque esse não é o objetivo. O objetivo aqui é a gente construir um arquivo, construir vídeos didáticos em que a gente possa sempre consultar para lembrar alguma coisinha e poder passar isso adiante aos membros que já estão e os membros que vão entrar, de uma forma em que a gente consiga uma unidade de comunicação sem precisar ficar repetindo a mesma coisa e assim por diante. Esse vídeo um tem como tema falar sobre o nome de um terreiro e suas linhas de trabalho. Como vocês podem ver em diferentes lugares, há diferentes nomenclaturas. A gente vai começar primeiro entendendo que existem casas que serão terreiros, casa, templo, centro, tenda. E quais são as diferenças de usar essas nomenclaturas, certo? Tem Ilê também, Ilê é mais utilizado no candomblé, Ilê quer dizer casa em Yorubá, e eles têm essa nomenclatura mais padronizada, dentro da Umbanda não se tem essa nomenclatura padronizada, mas a gente tem aí as diferenças, por exemplo, eh, centro, ele vai estar muito ligado a uma vertente mais universalista. Universalista é aquele que abraça diversos credos eh, dentro do seu espaço sagrado. Então, é um lugar que, por exemplo, vão ter palestras eh, ligadas ao kardecismo, vão ter hã, às vezes giras, trabalhos de mesa, trabalhos de cura, enfim, ele é um centro, né, é centralizar, trazer, hã, aquilo de uma forma diversificada. E ele é mais utilizado, como eu disse, para centros universalistas, o próprio nome já diz, quando abraça diversos credos, com o objetivo de abraçar pessoas de diferentes religiões para coexistirem num mesmo espaço religioso, espiritualista, ou centros espíritas, que é a nomenclatura das casas de trabalho dentro do espiritismo. Lembrando que nós não somos espíritas, nós somos umbandistas, isso é outra religião. Há uma confusão, porque o espírita, que segue a doutrina de Allan Kardec, o umbandista, o candomblessista, o budista, o xamânico, ele é espiritualista. Nós acreditamos numa vertente, vamos dizer assim, espiritualista de uma visão pós-morte, de uma visão de alma, de uma visão de espírito. Nós acreditamos no nosso espírito em essência acima do nosso corpo. O cristão, ele vai ter a crença acima de tudo no corpo, no poder do corpo, na vida eterna do corpo, certo? Corpo e sangue, ele tem uma ligação com o corpo, e o espiritualista é aquele que tem na sua religião a ligação com o espírito, e esse é o nosso único ponto em comum entre todas essas religiões, num macro universo aí. Certo? E aí nós temos templos, geralmente essa nomenclatura de templo, ele está muito ligado ao suntuoso, né, ao maior, o templo, aquela questão de oração, de adoração, da magnitude, né? Então a gente às vezes vê assim, templo de fulano de tal, templo do orixá tal, porque está ligado a uma noção de magnitude de adoração àquela entidade, àquele orixá. Tá errado não, é a forma de trabalho deles, certo? Coloca ali um como um soberano. Tenda.
tem a questão de valorizar aquilo que vem de cima, aquilo que cobre, aquilo que nos protege. Antes nós éramos uma tenda de Umbanda ligada então a essa que nos protege, ligado a isso que está acima de nós, olhando sempre acima, para aquilo que está acima de nós. Tendo ligação, nesse caso, no nosso caso, quando nós éramos uma tenda de Umbanda aldeia, ligada àquela questão de o que nos cobre é a oca, certo? Lembrando que dentro da história do nosso terreiro, dentro da história dessas formações, nós temos aí eh, que o teto, Antônio Celso, que foi meu pai de santo, que foi a pessoa que me. eh, Só um minuto. Retomando, eh, o teto, ele veio de um lugar que se chamava Oca. Então, tinha muita ligação com essa questão do indígena, né? Essa questão dessa valorização dos caboclos. E aí, dentro da história, a cada novo ciclo do terreiro, ele foi se modificando o nome. Então, quando o terreiro, de Nanã, né, essa essência de Nanã, ela nasceu, ela era terreiro, tenda de Umbanda, Nanã Burquê, certo? Sempre foi uma tenda, sempre com essa visão do alto, né, sempre com a visão daquilo que nos protege, que nos ampara. E ficou tenda de Nanã Burquê até de 2015 até 2018. Aí de 2018, acho que é 2018 até 2020, que foi quando o Teto fez a passagem, ficou como tenda de Umbanda, aldeia de Seu Pena Branca e Nanaburuquê. Então colocou-se aí a aldeia de Seu Pena Branca, porque passou-se a estar numa casa que tinha gramado, numa casa que tinha muita ligação com o verde, em que dentro do fundamento foi orientado pelo Pena Branca, que era o guia de frente do Teto, a trabalhar mais com caboclos. Então fazia todo sentido você ter aldeia no nome, certo? E aí, a partir desse momento, se estabelece uma nova era. A partir do momento em que houve a transição, Teto faleceu, eu assumi, né, pela hierarquia, e aí eu começo a trabalhar. O meu primeiro ano, eu trabalhei sob transição, sobre todas as diretrizes da casa já existente, para que eu pudesse me formar e, a partir do momento no segundo ano, poder fazer as modificações e as coisas começarem a funcionar de acordo com a minha regência. E a partir do momento que essa transição se finda, né, ela finaliza em 2023. Então nós temos aí, foram 2 anos, né, 21, 22, 3 anos, até 23, e nós viemos para cá em 24. E aí nós estamos aí há um ano sob terreiro de Umbanda, casa de caridade, Nana Burquê e Ogum Beramar. O que que se alterou? Muita coisa. A partir do momento que a gente assume terreiro ao invés de tenda, nós temos a noção de terreiro é aquilo que a gente pisa, então nós temos a noção de raiz, de busca pela ancestralidade. E essa que é a proposta do nosso chão, de fazer uma retomada, uma desconstrução de valores, de filosofia, de crenças, de silenciamentos, de tudo que é ligado às verdadeiras raízes da nossa religião. Por isso que é um terreiro. Por que que é uma casa de caridade também? É uma casa de caridade porque a gente não se nega a auxiliar aqueles que precisam, certo? Aqueles que vêm em nosso alcance, eles serão auxiliados, mas é importante a gente saber que não será auxiliado a qualquer custo e de qualquer forma.
certo? Em detrimento de nós mesmos. Será auxiliado de acordo com as possibilidades da casa. Será auxiliado de acordo com a forma que a casa trabalha, não de acordo com o que a pessoa quer. Certo? Então é muito importante a gente ter isso em mente quando a gente fala de caridade, que a caridade não é aquilo que está acima de tudo para a gente se elevar. Isso é uma visão totalmente prepotente do que é caridade, tá? Caridade é o não negar e dar-se um jeito. Quartas-feiras, os trabalhos abertos, né, ao público, uma consulta de entidade aqui não é cobrado, jamais será cobrado, porque a gente tem essa premissa da acessibilidade. Mas não significa que porque não é cobrado, se a pessoa chegar aqui numa segunda-feira, às 4 horas da tarde, ela vai ser atendida. Porque não é assim que funciona. Ela vai ser atendida na data certa, no dia certo, da liga certa, e acabou. Certo? Então, assim, existem limites. Não é aquela visão benevolente, cristã e tudo mais. A gente tá nadando contra isso todo momento, tá? Nós não somos cristãos. Gente, nós não seguimos a Bíblia. Nós não somos cristãos. A nossa casa não está sob regência de Jesus Cristo. A nossa casa está sob regência dos orixás, está sob regência de matriz africana, está sob regência de Nanã Buruquê e Umbramar. Nós temos aí a regência de Nanã Buruquê como regência base, é aquela que é a orixá que nos ampara, é a orixá que nos dá todo o direcionamento da forma de trabalho que nós estamos aqui. Nossa casa ela é pautada na maturidade que é alcançada de tempos em tempos, de forma vagarosa e de forma muitas vezes custosa. E nós temos aí algum beira-mar para deixar a gente no caminho certo, porque o percurso é longo, né? E todo percurso longo a gente pode se desviar, a gente pode se perder, a gente pode bagunçar. E aí nós temos a presença de Ogum para manter a gente no caminho certo. Tá? A partir do momento que a gente não entende esse propósito dessa atuação em conjunto de Nana Buruquê e Ogum Miramar, dificulta um pouquinho a gente entender como a casa trabalha, né? Assim como quando a gente não sabe, eu falei isso no nosso último encontro, que foi sobre não saber quem é o dono da casa, né? É muito importante se você está numa casa de um terreiro, você está numa casa de axé, você tem que saber quem é o dono da casa. Você tem que saber para quem que você se reporta e acima, é, ao redor do que a doutrina daquela casa é pautada, certo? Então nós temos aqui uma doutrina da casa que ela é pautada dentro da filosofia da linha dos caveiras. Um dos principais pontos de força que nós temos dentro da nossa casa é o cemitério, porque é aquilo que transforma, é aquilo que transmuta. Quando a gente morre, é Nanaburuquê que vem buscar e falar: "Ó, filhinho, ó, vamos". Então, nós temos aí a atuação de Nanaburuquê dentro do cemitério, na força de caveira. É: "Filhinho, vamos". Só que se você não for, ela puxa, porque ela sabe ser enérgica, ela tem Ogum do lado. Só que dentro dessa regência de caveira significa que nós temos uma mudança vagarosa, é uma mudança de luto, é uma mudança de perdas, não é uma mudança ligada pelas conquistas materiais, não é uma mudança repentina, aquele fluxo que um dia você tá e no outro dia tá tudo completamente diferente. Aqui as coisas estão diferentes todos os dias, mas parece que elas estão iguais ao mesmo tempo, porque tem coisas que não mudam, como tem coisas que mudam assim, né? A gente vê esse é o poder da transmutação de Nanã, né? Nós temos essa rapidez na hora de você fazer uma mudança, como por exemplo, uma fluidez na mudança de, ó, a partir do momento que a gente mudou de casa, a gente vai mudar o congá, e ali só vão ter os orixás, que a gente tirou os santos, certo? E tudo aquilo que era branco. Porque nós acreditamos que os nossos deuses, os nossos deuses, as nossas deusas, né, os reis e rainhas, eles são da África, né? Então não tem como eles serem europeus, de olhinho azul e pele clara, como a pessoa que vos fala.
Então, essas mudanças, elas acontecem assim, certo? É fácil você tirar uma imagem. Só que a compreensão do porquê que aquela imagem não faz mais sentido, do porquê dentro da filosofia africana nós não temos a questão da culpa, da penitência, você acreditar que aquilo que você faz é sua responsabilidade, é sua consequência, é o que você vai arcar com isso é um processo vagaroso. Esse é um processo de perda de si mesmo para se encontrar em essência, para você conseguir compreender que você vai ter que passar por um processo de luto de si mesmo para se relacionar com o que você vê no espelho, para se relacionar com as pessoas, certo? Então, dentro disso, você tem a filosofia dos caveiras, que é a mudança pela autoconsciência. É a mudança por você acreditar em si mesmo e enxergar aquilo que você precisa mudar por si mesmo. Quando nós somos corrigidos por um terceiro e mudamos por um terceiro, rapidamente a gente esquece. Agora, quando nós mudamos por um processo de autoconsciência de que o que fazemos não está certo, a gente adquire mais responsabilidade. Essa é a filosofia da casa, a filosofia base da casa, certo? E a gente se sente perdido o tempo todo e a gente se sente em casa o tempo todo, e isso faz parte do processo. Aqui é o lugar de encontros, desencontros e reencontros. Não é um terreiro que vai te ensinar a prosperidade financeira por meio da macumba de maneira rápida. Ele vai te ensinar como você encontrar com que você pode trabalhar. Ele pode te ensinar os caminhos, te fortalecer nos caminhos que você escolhe, mas não vai fazer o trabalho por você. Então, aqui não tem desenvolvimento milagroso, aqui não tem macumba milagrosa, aqui a macumba é bem vagarosa. Nós temos aí bem a regência de Iansã, né? Nós temos bem a regência aí de Maria Baiana, dona da casa, junto com seu caveira, junto com sete flechas, mas a essência da casa ela é de cemitério. Então, a Maria Baiana ela vai atuar de uma forma enérgica, mas respeitando acima de tudo o tempo da pessoa. Só que se o tempo da pessoa começa a atrapalhar ela mesma, começa a atrapalhar os outros, aí medidas são tomadas. Aí há essa intervenção da Bahia, do povo da Bahia. E a regência de caboclos dentro da casa é justamente por conta disso que a gente está fazendo. Que a gente busca trazer essa tomada de consciência pelo conhecimento, pela fala, pela comunicação, certo? Não tanto pelos livros que a gente vai ler, não tanto por cursinhos feitos que a gente vai fazer, mas pela comunicação, pela oralidade, pela transmissão de conhecimento. Essas são as regências da casa, essa é a forma que a casa trabalha, tá bom? E esse é o final do primeiro vídeo. Até já.